Bem, hoje vamos falar sobre uma das leis de um cara que foi um grande físico que viveu lá em 1600. Estou falando de Isaac Newton. Um dos seus trabalhos mais famosos foram suas 3 leis, conhecidas como as leis de Newton. E nesse vídeo aqui a gente vai falar mais especificamente sobre a segunda lei. Então, mas o que seria essa lei? Vamos ler aqui uma definição do Google e ver o que ele diz. A segunda lei de Newton afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Bem, explicando de uma forma mais simples, isso quer dizer que se aplicarmos uma força em um corpo qualquer, ele vai ganhar aceleração, portanto, saindo do repouso, podendo sair de um estado parado para um estado em movimento. Assim, a segunda lei ela está bem relacionada com a primeira. Então, com essa lei, Newton explica como uma coisa que se move ganha aceleração, que é por meio de uma força que pode ser de vários tipos, como a força elástica, a força gravitacional, a força magnética e etc. Mas, para entendermos essa lei de uma forma mais aprofundada, devemos entender um pouco sobre o conceito da força resultante, que diz que, vamos lá de novo, segundo o senhor Google, a força resultante de um sistema de forças consiste no efeito produzido por uma força única capaz de produzir um efeito equivalente ao das várias forças aplicadas ao corpo. Meu Deus, o que isso significa? Então, na vida real, não é apenas uma força que atua sobre as coisas, como por exemplo é o caso da força normal, que surge em um corpo em sentido oposto à força peso. E também outro exemplo é a força de atrito, que surge no sentido contrário a uma força que, por exemplo, você faz ao empurrar um armário pesado. O que faz esse armário ser tão difícil de empurrar, além do seu grande peso, é a força de atrito. Então a força resultante é a soma vetorial de todas as forças que atuam naquele corpo, fazendo com que o sentido dessa força aponte no sentido da soma de todas essas forças. Graças ao nosso querido Newton, podemos calcular essa tal força, e para isso vamos utilizar essa simples fórmula: Fr igual a m vezes A, com Fr significando a força resultante, medida em newtons, representada pela letra N, o m significando a massa, uma medida em quilogramas, e o a significando a aceleração, medida em metros por segundo ao quadrado. Assim, se observarmos bem essa fórmula, podemos perceber uma coisa interessante, que a massa ela é inversamente proporcional à aceleração, o que podemos observar com esse simples experimento que montamos. Bem, na primeira parte do experimento, nós usamos 2 carrinhos de massas muito próximas, um carrinho vermelho e um carrinho azul, e eles foram presos por um elástico. Assim, nós vamos puxar os 2 carrinhos dessa forma aqui. O elástico aplica uma força teoricamente igual para os 2 carrinhos e quando soltamos eles podemos observar uma coisa interessante. Como podemos ver, eles colidiram praticamente onde marcamos com uma tesoura, que é aproximadamente metade do caminho. Com isso, podemos observar que eles ganharam praticamente a mesma aceleração e percorreram a mesma distância. Então, como temos uma força praticamente igual, agindo sobre 2 massas aproximadamente iguais também, então já era de se esperar que os 2 carrinhos ganhariam acelerações semelhantes, fazendo com que eles percorressem a mesma distância e colidissem na metade do caminho. Mas o que acontece se colocarmos mais massa em um dos carrinhos? No nosso caso, utilizamos moedas para aumentar a massa de um dos carros. E vamos ver o resultado agora. Com o carrinho azul tendo mais massa, ele claramente ganhou uma aceleração muito menor do que o carrinho vermelho e sendo puxado com praticamente a mesma força, o que comprova as ideias de Newton.